Bora, galera, mais uma quinta-feira, estamos aqui pontualmente às 20 horas, já começando agradecendo a tua presença, a tua audiência, o teu carinho, a tua atenção e te pedindo, por favor, ou pelo amor de Deus, não te custa nada, clica aqui, te inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações, recebe nosso conteúdo, vai no Instagram, @zeroauspalcos e tu vai ficar ligado em toda a galera que a gente vem trazendo aqui, tu vai principalmente ser privilegiado ao assistir um gênio das artes do Rio Grande do Sul e do Brasil, que se chama Vini Oliveira, que tá sempre aqui comigo. Esse é gênio. E aí, irmão, tudo bem? Como é que tá contigo? Cara, eu tô do teu lado, como posso não estar bem? Não, faça isso. Eu que digo, é recíproco. Me paga um X depois? Pago. Gênio é tu, gênio é tu. Cara, tu falou sininho ali, eu me lembrei de uma citação do nosso querido amigo Chorão, né? Charlie Brown Jr., que o segredo do sucesso tá no sino dourado, né? No nosso caso, tá no sininho aqui. Não, É verdade. né? Ele queria dizer outra coisa com aquele sino dourado, mas não vamos entrar nesse mérito agora, Não vamos né? entrar em detalhes, né, cara? Mas, cara, que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Acho que deve ser o nosso 49º, 20º É episódio, sempre uma né? honra estar comigo, eu sei isso. É sobre isso, né? E hoje nosso convidado, ele é nacional, ele não é do Rio Grande do Sul, não é gaúcho, mas está aqui para fazer shows, então a gente aproveitou a passada dele para convidá-lo para conversar sobre o mercado, como a gente sempre faz, né? Conhecer a história de vida da música dele. E o nosso convidado hoje é o Marcos Almeida. Marcos Almeida, no Zero aos Palcos. Obrigado, querido. Bem-vindo. Mineirinho. E aí, irmão? Bora, Vini. Bora, Vicente. Que massa, cara. Cara, massa demais. Eu Obrigado, acho que para receber esse selo aí do Vini nacional, Olha aí, ó, viu? tem que Nacional, né? responder por Não é alguns, daqui, é alguns nacional, critérios. Eu quero saber quais foram os critérios dele. Teu talento, tua carisma, tua Pô, história, demais. tua trajetória, tudo isso, cara. Cara, muito obrigado por ter vindo, viu? Baita honra poder me conectar com vocês. Eu sei que vocês representam aqui muitas cenas, né, desse caldeirão, dessa coisa linda, efervescente que é a cena aqui de Porto Alegre, né? Eu quero saber também se vocês têm alguma informação para mim sobre música gaúcha tradicional, As que eu tenho, milongas. a gente tem, mas as que a gente tem que ser passada em off. Não dá pra ser. Tem um proibidão, né? Tem o Proibidão Gaúcho, já ouviu falar do Proibidão Gaúcho? Isso nós vamos criar um outro podcast falar disso. Proibidão Mas, gaúcho, meu velho, fala pra nós assim, ó. Cara, do Zero aos Palcos é muito isso. Conta pra nós onde começou a tua trajetória, qual é o teu ponto zero, onde tu descobriu que a música era o combustível da tua vida, assim, meu, daqui eu não paro mais. Velho, nossa, o ponto zero. Eu devia ter pensado nisso antes, já que o podcast chama ponto zero, Vamos lá no zero Marcos aos Zero, palcos. assim, começamos onde nessa Cara, história eu toda? acho que foi ouvindo meu pai, né? Meu Rebobina a pai, fita aí. meu pai já partiu e ele deixou uma herança para mim que foi o amor pela música, pela canção. Então, a primeira memória que eu tenho, assim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas com 1 ano de idade eu fui morar em Rui Barbosa, que é interior da Bahia, ali na entrada, ou numa das entradas ali da Chapada Diamantina, na Serra do Orobó. Minha mãe é de lá, de Rui Barbosa, e a gente passou um período lá. Então, a primeira infância minha foi lá. E numa dessas casas que a gente morou, tinha um quintal assim, meu pai pegava o violão, ia para lá, sentava num banquinho e ficava tocando. Raul Seixas tocava, Roberto Carlos, tocava Lupicínio Rodrigues. Olha aí. Que é claro. o autor da maior e melhor música do planeta Terra. Que é o hino do Grêmio. Que é o hino do Grêmio. Ele é um gênio, ele é Deus. O Lupicínio Rodrigues é Deus, compôs Meu o hino Deus do do Grêmio. céu, eu tô diante de gremistas aqui. Então tá, vocês são mais a favor assim, do Cruzeiro, gostam mais do Não Cruzeiro, sei, mais do de- Atlético? Tu Como é que cruzeirense ou tu é atlético? Qual é o teu time? Tem treta com o Cruzeiro? Não tem, cara. Real não mesmo. Real não. Tem um treta com o Corinthians, com essas coisas. Então tamo bem, vamos terminar vivo Né, nesse cara? papo. Não, galera de Minas a gente curte muito. Qual é o teu time? Eu sou Cruzeiro. Olha aí, pronto, é tudo É uma teu. outra herança do meu pai, aliás. azul. E, cara, então eu lembro disso, assim, eu lembro do meu pai quando ele tocava Oi, olha o trem, vem surgindo de trás Eu das ouvia muito montanhas. essa música. Cara, eu ficava com medo, assim, não sabia direito que trem que era. Que trem é Que esse? trem é esse, velho? Então,
E aí eu ficava ali olhando, eu tentava pegar o violão, mas ele não deixava muito, porque ele não sabia afinar o violão. Era um outro amigo que afinava para ele. Massa isso. E ele, não sei o quê. Aí quando eu tava lá pelos 11 anos, 12, a gente já morava em Contagem, que é a região ali metropolitana de Belo Horizonte. Ele começou a me ensinar algumas coisas. Não tinha violão ainda. Aí no meu aniversário, não sei se de 12 ou 13, ele me deu um violão. E aí, cara, acabou, né? Eu vivia com esse violão. Tu aprendeu a afinar, né? Aí, bicho, aí um amigo da sala, o Adriano, me ensinou. A primeira música que me ensinou foi aquela. Vamos ver se vocês são bons assim de cultura rock. Nirvana. Bicho, que ela usava só 2 dedinhos assim. As primeiras casas. Nas metades. Você tá ligado, né? Clássico, todo mundo pega essa, né? Eu aprendi a tocar essa no violão também. Aí, cara, ele me ensinou essa que aí foi me ensinando as coisas. Aí, porque o lance da afinação, realmente você precisa ter apurar o ouvido, porque é questão de referência. Você vai afinar em relação ao quê? Então, à medida que você vai aprendendo ali o som de cada uma... Cara, desculpa te interromper, mas que idade tu tinha nessa época? 13 anos, 12, 13 anos. Você faz o quê? Uns 20 anos, 15 anos Ai, atrás? não, eu já quarentei. Eu tô, sei lá, 90, Tem 40? 94, 95. Então era por aí. É. Cara, nunca te ensinaram a afinar pelo telefone? Não tinha, né? Na época, né, meu amigo? Manja, a frequência do telefone é lá, 452 Hz, iam lá. E meu pai me ensinou isso, acabou, aprendi a afinar por ali. Eu pegava Não, lá e... isso, não. Aí, quando a gente conseguiu comprar telefone lá em casa, Não tinha afinador, eu já tinha celular, aprendido não no tinha ouvido nada. mesmo. Mas, cara, e aí foi embora. E eu não... Essa coisa de, tipo assim, viver de música, que eu acho que é muito o papo também aqui do que vocês buscam, né? Compartilhar. Foi muito assim, cara, uma surpresa. Porque a gente tocava violão no recreio. Ficava lá, Legião Urbana, Raimundos, e por aí vai. Cara, aí um dia, a professora de educação física, mais gente boa, assim, mais louca da escola, ela chegou pra gente e falou assim, olha, a gente vai ter um dia do estudante aí e eu indiquei a banda de vocês para tocar. Aí a gente olhou assim, banda? banda? A gente tem banda não, professora. Vocês ficam cantando aí o dia inteiro aí. Ó. Não, a gente toca violão, a gente nunca tocou num palco. Aí vocês vão arrebentar, vocês são demais, não sei o quê. A gente ficou desesperado. Resolve. Arrumamos os amigos lá da 7ª, do 8º, não sei o quê. E montamos uma banda, ensaiamos 2, 3 vezes e pau. Pum. Bicho, depois daquele dia eu fiquei assim, uau, que parada é essa? Né? Picou o bichinho do palco, né? E aí era uma escola de picou, freira, né, velho? As freiras que tomavam conta. E começou a galera a mostrar e bater pra lá e pra cá. Ela chegou pra mim assim, tem como tocar uma música mais calminha? Tem como tocar uma música mais calminha? E o cara que é guri já vê as guriazinhas ali e tal. Não, você no dia anterior você não era ninguém. Aí tocou... Opa! Né? Já começa a ser... Aí eu achei interessante essa coisa e uma outra coisa que surpreendeu a gente foi que os professores se organizaram, fizeram meio que um junta-junta lá de grana e pagaram um cachê pra gente. Sensacional. No primeiro. demais. Sensacional. Foi tipo assim... É que não é pelo Pô, dinheiro. foi o maior vislumbre, né? Ganhou um cachê, ganhou notoriedade, né? Caramba, não fazendo o que a gente sempre fez no recreio. Mas olha só a sapiência desses professores, porque Professor é não tudo é uma na vida, questão né? financeira, não é o quanto vocês estavam ganhando. A valorização, né? É a valorização do ato, a Valorização. atitude, é o movimento de vocês entender que aquilo tinha uma... Pô, que legal, Cara, isso foi muito, muito massa. E aí eu e o Adriano, que é esse meu parceiro, assim, lá do início, a banda que a gente montou, a gente começou a tocar em alguns lugares, assim, tipo em clubes, assim, nas cidades perto. Não foi muito para frente. Depois de um tempo, eu conheci a igreja, minha irmã estava na igreja, e me chamou para um acampamento e a minha mãe só falou, você só pode ir se o Marcos for. E aí eu fui, cheguei lá, a galera também tinha uma parada com música muito especial, me envolvi muito e ali foi uma escola de música para mim, né? Que eu tocava
segunda a segunda nos cultos da senhora, dos jovens, do domingo, e na igreja você não tem preconceito com gênero musical, você toca de tudo, de rock a forró, a qualquer coisa. Então e faltava o cara do teclado, aí você ia lá no teclado. Não tem baixo hoje, você ia pro baixo. Então talvez hoje sem exagero, né? A maior escola de música que tem hoje no Brasil se chama igreja, né? Sem Igreja dúvida. católica, Tem igreja muita gente que fala evangélica. que perdeu ou teve primeiro contato com a música dentro da igreja, né? Cara, é impressionante, é diferente, né? Turma que pega de lá. Sim, e aí, cara, o que acontece? Quando eu decidi pela música mesmo, ali os 16, assim, ainda estava dividido na época porque periferia, sem grana, meus pais separados, aquela situação ali, minha mãe falou, você tem que dar seu jeito aí, vai para Fiat, porque lá é assim, o horizonte assim da galera ali é o seguinte, você entrar na indústria e então eu fui fazer tornearia mecânica, passei no Senai e aí, cara, primeiro semestre, beleza, fui, legal. No segundo já começou a... Não é isso. E aí veio um professor para mim e falou assim, ô Marco, você traz o violão toda aula, você vive isso, dá para ver sua alegria, cara, quando você toca. Cara, olha essa peça que você fez. Aí me pegou uma peça assim que eu fiz no torno. Tá tudo torto. Isso parecia uma escultura, assim. Né? Sei lá, o Iberê não era um esculturista, mas ele era um Iberê Camargo, assim. Aí, cara, ele falou assim, cara, a indústria é precisão, é uma outra forma de pensar assim, não dá para você errar 1 milímetro, né? E a sua paixão é a música, tá na cara, velho. Por que você não encara isso? Que legal. Olha, outro professor na vida Velho, dele. outro professor na minha vida, cara. E aí eu voltei a pé, velho, porque do Senai até... eu estudava no Senai de manhã e à tarde ia para o ensino médio. Aí eu fui a pé, assim, sei lá, uns 3, 4 quilômetros. E quando eu quero pensar assim, eu começo a caminhar. Aí fui, velho, ele tem razão, cara. Aí eu cheguei em casa, fiz uma cartinha para minha mãe. Mãe, um homem só é feliz quando faz aquilo que ama. Aí, até hoje ela tem essa carta, assim. Aí, bicho, ela recebeu, ela leu, me esperou chegar em casa para conversar. Ela falou assim, olha, você vai ter que dar seus pulos. Eu estudei, cara, comecei a estudar pra caramba. E 16, indo para 17, eu abri uma escola de música. Então, eu comecei a empreender. Olha que cara de pau, né, velho? Mas isso é sensacional. Não, a importância de Com ter quantos anos? 16 para 17. Isso é sensacional. Chamava Usina do Som. Mas daí rolou esse despertar de que, pera, isso precisa virar meu ganha-pão agora. Eu preciso ganhar uma Porque, grana tipo com música. assim, eu não tinha mesada, né, cara? Eu também não queria ficar fazendo bico e fazer... ir para mecânica, que era o que tinha na minha rua, no meu bairro, né? Então eu falei, cara, eu vou começar a dar aula, né? E aí eu era muito assim, sincero com as pessoas. Falei, olha, eu sei isso aqui. Eu acho que em 2, 3 meses é o que eu consigo, eu já consigo te passar tudo, né? E teve uma vez que até que um cara ligou assim e falou assim, tem cavaquinho? Aula de cavaquinho? Eu falei assim, olha, por enquanto não. Daqui uns 2 meses eu vou pegar seu telefone e a gente vai conseguir aula de cavaquinho. Tu foi aprender cavaquinho? Peguei o cavaquinho. Achei que tu ia atrás de um professor, né? Nada, peguei. Era só eu, pô. Eu era o atendente, eu era. Aí eu preso. Né? Deixa eu só falar com o professor aqui rapidinho. Só um minutinho. Temos aula de cavaco. Cara, eu peguei o cavaquinho emprestado, velho. E comecei a estudar. Eu falei, meu Deus, como é que o cavaquinista pensa a harmonia? Que são só 4 cordas, meu Deus do céu. É, louco. Então, tipo, se um Lá menor pode ser Fá, pode ser Ré menor. Meu Deus do céu. Aí, estudei. Falei, cara, a harmonia, assim, a teoria é a mesma para todos os instrumentos. Esse aqui tem as imitações aqui. Vamos lá, vamos pegar. E aí o cara estudou 2, 3 meses comigo.
começou a tocar os pagodes dele lá e ficou feliz da vida. Hoje é o Alexandre Pires. Eu ia falar outro nome, mas tu foi muito mais legal porque tu pegou alguém de Minas, né? Só pra contrariar. E aí o Alexandre, daí agora depois montou uma banda só pra contrariar. Eu não quis falar assim pra também o pessoal Bah, começar, né? Mandar mensagens para vocês aí. Tá bom. Ai. Cara, então, Demais, logo no início eu comecei a empreender. E o meu sonho passou, então, a ser música, mas direcionado para o ensino. Eu fui para a faculdade, né? Tentando resumir um pouquinho aqui, fui para a faculdade, fiz a UENG, né? Universidade do Estado de Minas Gerais, que era o curso de Educação Artística com habilitação em Música. Naquela época, o governo tinha aprovado lá uma lei lá e obrigava todas as escolas a ter um professor de artes, né? Não sei se vocês lembram disso. E aí, para você dar aula de arte, você tinha que ter um diploma, né? E tal. Então, eu fui para lá fazer isso. Só que aí, no meio desse caminho, eu comecei a compor, cara, né? Na época, eu fazia teclado, era banda de apoio, né? Fazia parte ali de uma banda de uma cantora evangélica chamada Heloísa Rosa. E aí, no meio desse caminho todo, a gente viajando, ela tocava esse circuito de igreja no Brasil todo. Durante toda essa trajetória, tu te manteve na igreja também, tocando Mantive na igreja, tocando, empreendendo na minha escola. Fui fazer UENG, né? Então, eu estava me preparando intelectualmente e fazendo uma formação mais... Uma vez eu perguntei isso para o Adriano, assim, eu falei assim, Adriano, quanto tempo você fica bom mesmo, assim, num instrumento? Aí ele falou, cara, acho que uns 12 anos. Eu falei, quê? 12 anos? Aí eu falei, você tá doido, mas aí eu fiquei fazendo as contas, assim, mas quanto tempo você toca por dia, você passa estudando? Eu falei, cara, uma hora, duas, eu falei, pô, só 1 hora, 2. Se eu Se eu estudar 5, 8 horas por dia, eu vou reduzir isso aqui, cara. Então eu comecei, a minha pira na época era tipo assim, eu vou adquirir vocabulário, eu vou ampliar a minha caixa de ferramentas, vou encher aqui. Então estudei tudo, assim, de bateria, teclado, cavaquinho, baixo, isso aqui. E tinha hora que batia assim, falei, bicho, eu preciso ir para um estudo formal, assim. Então fui procurar professor. No início era tudo autodidata, cara. Aí fui procurar professor. Aí eles falaram assim, velho, você tem que ir para a universidade. Aí fui para a universidade. Entrei em coral da universidade. Eu era fominha da música. É um leque, mas tu tem um leque de opções aí, porque tu praticamente toca vários instrumentos, tem coral. É legal essa mala musical, essa bagagem, né, musical que tu vem adquirindo, né? Sim, cara. E aí, assim, eu era assim, hiperfoco, tá ligado? Vai estudar composição. Aí lia tudo sobre composição. Vai estudar apreciação musical. Sobre harmonia. Bum. E canto, coral, aprender a diafragma, técnica, não sei o quê. Então eu era um fominha, assim, porque eu tinha muito na cabeça, assim, eu vou aprender porque eu quero ensinar. Né? Eu preciso passar por aquilo ali antes de dar informação. Só que aí, cara, o que eu não esperava é que as minhas composições começassem a sair ali do meu quarto e as pessoas... de repente se interessaram por elas, né? A começar ali por aquele núcleo ali da Heloísa, né? Dos meus amigos que tocavam comigo. A gente começou a tocar, curiosamente a gente não herdou nenhuma agenda dela, porque a minha música era bem diferente da dela, né? E o circuito que ela tocava não nos convidava. Não cabia. Não. E aí a gente teve que inventar um circuito também. Aí vem essa coisa, esse DNA de empreender, né? Que tá lá desde o início. Eu comecei a organizar house shows. Eu ia perguntar como é esse, criar o teu circuito, que... Bicho, aí que entra... Tu oportunizou os shows, na real. Tu não esperou alguém te contratar. Exatamente. Não. Na hora que eu vi esse bicho, ninguém vai chamar a gente. Só que ao mesmo tempo... Eu olhava assim para o MySpace, não sei se vocês lembram do MySpace. Tu é de 82? Eu sou de 83. Eu também. Aí. Eu tô ligado no rolê do pô. Aí na hora que a gente subiu as músicas ali no MySpace e a galera começou a ouvir, eu falei, uai, tem gente que gosta desse trem aqui, dessa música, pô. Qual que era a diferença, a Heloísa Rosa, tu falou, né? Do estilo musical dela pro teu, que não se encaixava, você não podia tocar e que tu teve que tocar? Acho que, sobretudo, Vini, os assuntos
Porque na Os época, temas. na época a galera que vinha da igreja, ela meio que direcionada para o domingo, entendeu? Você fazer uma música que caiba dentro, que coubesse dentro da liturgia. Uhum. E assim, eu acho que a minha vocação, assim como compositor, ela nasce de um outro dilema, né? Que é o dilema do pós-culto. Como é que o cara vai viver depois da missa, depois do culto? Como é que é essa vida desse cara? Como é que vive o sujeito que crê? Essa que era a minha pergunta. Legal. Então, eu comecei a compor sobre isso, sobre a minha vida, sobre meus dramas. E a música, ela, sem que eu percebesse, ela se mostrou muito existencialista, né? E o que me conectou com outras cenas não religiosas, né? E me distanciou da cena religiosa que estava ali, né? E que até hoje é assim, porque é meio que a natureza da cena é uma música mais vertical, é uma música dominical e tal. E sem circuito, eu precisava inventar, né? Eu precisava inventar meios de encontrar as pessoas, de conectar as pessoas. Foi aí que nasceu a ideia do House Show. Sei lá, o Vicente tem cara de rico, né? Eu sou. Aí Eu peço dinheiro emprestado pra ele todo dia. o Vicente, pô, aquela mansão lá, velho, aquele quintal gigante de sua casa, vamos reunir umas 150 pessoas lá, fazer um som? Ah, bicho, bora. Bora. Aí eu falava com a galera assim, gente, vai ter house show dia tal em Belo Horizonte. Não falava o endereço. Tá afim? Me manda um e-mail aqui e tal. Aí mandava o Era meio e-mail. secreto assim também. Era secreto. Legal. Aí o cara, porque também né, não ia ficar dando o endereço endereço da da casa casa do do Vicente para todo mundo. Aí o cara mandava o e-mail e falava assim, velho, tô muito afim de ver vocês ao vivo aí, como é que é? Eu disse, então, na rua tal, dia tal, R$5 o ingresso. Aí ficava um outro amigo na porta recebendo o ingresso. Os CDs a gente pendurava assim no varal com as camisetas, não sei o que. Ainda tinha até um cachorro quente que a gente ofertava. Pô, que massa. E aí, cara, era muito louco isso, porque a gente passava o dia inteiro carregando cadeira, montando som, arrumando lugar. Na hora do show já tava assim, Cansado. Produzindo. Pá, ainda tem que Meu Deus tocar. do céu, agora tem que tocar, velho. Aí, E o que rolava de som? Era autoral? só autoral, cara. Só Só autoral. autoral. É. E sempre de cunho religioso? Não, aí que tá. A minha música passou a ser até um, um dilema para quem gosta de categorizar, criar catálogo ou rótulo, né? Porque você ouve assim, velho, que parada é essa, né? O que esse cara tá falando aí? Não é gospel, não é crente, mas também não é Legião Urbana, não é Mas era rock, a Paralamas. roupa era rock. Era rock, era indie rock. Mas o palavreado, os assuntos, tudo era uma coisa nova, né? Por exemplo, tem uma música que outro dia eu até descobri que a Pétria Chaves, da CBN, eu fui dar uma entrevista para ela, é a música que ela mais ama, assim, que eu escrevi, chama Hoekmaker. E aí, que é um holandês, um cara, assim, das artes, assim. Então eu fiz a música meio que em homenagem a ele, e tem um verso que é assim, eu canto Keith Green, que é um outro artista americano lá. Aí teve um cara, num dos primeiros áudios de shows, chegou pra mim e falou assim, ô, velho, vim a gente ver vocês aí, cara. Massa o som de vocês aí. Agora, bicho, que parada é essa que você canta aquela música lá? Eu canto Billy Green. Aí eu fiquei assim, Billy Green? Onde que é? Aí ele fez a melodia assim, eu falei assim, não, velho, é Keith Green. Então, tipo assim, esse é um caso que se repetia muitas vezes, que tipo, eram palavras que não estavam ali no dia a dia das pessoas, sabe? E de repente, isso se tornou até sei lá, uma pilha assim, de curiosidade. As pessoas vão no Google, né? Escutam a música e vão lá no Google procurar quem é. Então, o Palavra Antiga, na época, né, que era a banda que eu estava trabalhando, né, o que eu criei junto com esses meus amigos, se tornou meio que um hype dessa galera que também que não estava afim mais só de cantar coisas dominicais, estavam afim de cantar a existência, a vida.
E quando surgiu essa questão, velho, que gênero é esse? Que parada é essa? Velho, a gente assumiu que música precisa de parâmetros musicais para ser definido. Então a gente começou a ouvir a música e falou, velho, isso é rock. Então, desde o início a gente sempre classificou a nossa música como que aí... música brasileira, banda brasileira de rock, e aí foi. Porque se é rock, samba, jazz, o que for, isso é uma questão rítmica, né? Rítmica. Que é o que dá o rótulo a isso. Mas o que não Textura, quer dizer harmonia. que é a embalagem do artista, não, porque tu pode falar de Deus, ou música religiosa, ou não, em qualquer um desses ritmos, né? Exatamente. Então, o que eu tô tentando entender é isso. O teu lance era muito mais... Era rock, porque tocava em ritmo de rock, mas com uma letra mais abrangente. Seria isso. A letra, imagina assim, imagina se você fosse escrever um livro de um cara que crê, entendeu? O cara tem uma fé, mas ele vive a vida dele, cara, entendeu? Ele ama, ele se decepciona, ele erra, ele fica de cara com as injustiças, ele se indigna com a situação da sociedade. Então, tudo isso começou a transpirar na minha canção. Que massa. Né? Só que isso é muito inovador para de onde eu venho. Né? Essa cena religiosa, evangélica e tal, ninguém nunca tinha feito isso antes. Que é tipo assim, gente, vamos libertar o artista. Né? Foi um processo de libertação, velho. O artista pode ser artista. Ele não precisa de outras justificativas. Sabe, o campo das artes, ele tem em si a sua autonomia relativa em relação aos outros campos e ele tem a sua própria dignidade. Ele não precisa pegar emprestado do campo religioso ou do campo político, ou seja, qual for outro campo, do mercado, para falar assim, você já viu quando o cara vai fazer um pitching da música dele? Assim, a gente usa isso, todo mundo usa, né? Lá no último parágrafo. 230 mil views, 80, não sei o que, entendeu? São parâmetros do mercado, sei lá, vendeu sei quantos shows, quantos milhões, mas não fala da música, sacou? Não fala, sacou? Aí, então a gente tenta o tempo inteiro provocar essa reflexão, assim, velho, vamos olhar para isso aqui como uma obra de arte, como uma poesia, como música. E eu acho que foi isso que uma das coisas que conectou a gente com uma leva de indignados, né, por não ter tido essa experiência antes, essa oportunidade antes de ouvir uma música assim, de ir ao teatro para ouvir um som assim. Então, foi isso, cara. Dali, em 2014, eu encerrei minha era ali com Palavra Antiga. A gente chegou até a fazer show aqui no Opinião, Olha aí. com Tanlan, que é uma outra banda daqui. E aí, em 2015, eu volto para os palcos, mas na carreira solo e focado, assim. Aí eu peguei uma meta, assim, falei assim, velho, é isso. E não atendi mais nenhum convite. Eu vou fazer teatro. Só tocar em teatro. Só teatro. Mas o estilo da carreira solo continuou o mesmo com a banda, assim, porque as composições da época tuas, eram né? minhas, né? E eu continuei levando, defendendo esse repertório, tanto que o primeiro disco que eu gravo, basicamente, foi feito de regravações, exceto a música que acabou me colocando, assim, num outro lugar, que é Ser Valente, e Toda Dor por Enquanto, que são duas canções desse novo momento, né, da carreira solo. Mas eu gravei em final de 2015, lancei em 2016. Tu lembra quando foi a tua primeira gravação? Primeira gravação? Bicho, Porque tu era do CD também, tu teve que fazer CD. Antes do Palavra Antiga, eu gravei como tecladista, né, e produzindo também, com a Heloísa, 2 CDs, né? E antes dela, tinha uma banda, e aí sim, era uma banda gospel, isso pouca gente sabe, acho que é do primeiro podcast que eu estou contando Olha isso. aí. Furo de reportagem. Corte. Que era uma banda do bairro, velho, chamava Espelho, né? Uns amigos até hoje, queridos.
Lá eu era mais músico, assim, cantava, eu tava ainda, tipo, eu tinha 13 anos, né? 13, 14 anos. Enquanto eu estava com a banda lá na escola, conhecendo a igreja através da minha irmã, tinha essa banda do bairro, que os caras me viram tocando na esquina, assim, me chamaram para cantar. E a gente gravou um CD demo, foi o primeiro, esse foi o primeiro. Né? CD demo é muito legal. Era CD demo, né? A minha avó odiava esse nome. Demo. Ela, que demo? De demonstração. Calma, relaxa. E aí foi, cara. Então, é uma coisa muito legal esse assunto de gravação também, porque é um outro mundo, né? Ainda mais quando tu grava tua música, a primeira vez que tu grava uma música tua. Né? É um outro mundo legal, que você tem uma ideia na cabeça, né? De composição, até de sonoridade. Mas, velho, existe um abismo entre aquilo que tá na sua cabeça e aquilo que vai soar mesmo. Uhum. Você tem que dominar as técnicas de gravação, você tem que ter uma equipe... Que talvez tu escute, mas não era o que bicho, eu pensava. Não é isso. Eu falei, mas você gravou isso. Mas não era o que tinha na minha cabeça, né? Entendeu? Então eu fui aprendendo e assim, eu acho que é por isso que esse primeiro disco que o Palavra Antiga gravou, né, 2008, já chegou maduro, porque eu gravei isso com 24 anos. Eu comecei com 13, 14. Sim. Então eu penso assim, foram 10 anos ouvindo coisas e participando, transitando, servindo outros artistas e tal, para entender como é que funciona uma engenharia de som, né? Entender um pouco. Um pouco ainda. Né? Então a gente foi melhorando, aprendendo, né? E até hoje, que é o último álbum que eu gravei agora, já fazendo um jabá, né? Que é o Calado. Manda. O domínio da técnica, né? A desenvoltura e de estar com pessoas também que você confia, isso vai se fortalecendo, né? E aí essa distância vai diminuindo. Você começa a produzir e você já sabe mais ou menos como é que aquilo vai soar, entendeu? E aí você sabe como é que chega lá naquele som, né? E se você não sabe ainda, você tem hoje uma rede mais forte para chegar lá naquele som, entendeu? Mais oportunidade. E eu queria voltar ali. Tu ganhou uma experiência de mercado mesmo tocando com a Heloísa depois, ou tu conseguiu mais mercado com Palavra Antiga? Eu pergunto isso porque eu queria entender como é que era o cenário da música lá, enfim, Belo Horizonte, Minas, né, naquela região. Tipo assim, para eu lançar um CD, eu preciso contratar uma gravadora, eu preciso pagar uma rádio. Como é que era mais ou menos o mercado para ter uma carreira independente lá em Minas, né? Como é que funcionava? Cara, isso é legal. Essa pergunta é muito importante, porque inclusive eu vou estar agora no Rio to See falando sobre isso, assim, com a galera. Eles querem muito saber por que acontece. Esse contexto da Heloísa era um contexto contracultural dentro do próprio meio evangélico. Eles eram anti-artista. Olha que coisa louca. Porque quando você está falando de Deus, falando da mensagem do evangelho, falando de espiritualidade, você está diante de um enigma difícil de desvendar. Porque é o seguinte, isso que você está falando, você recebeu de graça. Por que você vai cobrar? Rola isso, né? Entendeu? Claro. Sim. Você está falando, veio adorar a Deus, mas você cobrou um cachê de estrela do rock. Como assim? E é um dom que ele te deu. Entendeu? E aí, cara, essa geração, que é anterior à minha, assim, tava diante desse dilema, se desvinculando do movimento gospel. Então, eu conheço a igreja dentro desse contexto anti-gospel. Entendeu? Entendi. Tipo assim, cara, essa galera é vendida. Essa galera aí usa o nome de Deus para ganhar grana. Entendeu? Era esse contexto. É o que a galera fala de música circular, que é a música que é fora da igreja, é isso? Eles esse termo, assim, tipo assim... Tem uns termos que é isso, já né? vou ter que colocar aqui um parênteses gigante. Gente, não utiliza essa maneira de pensar, mas é assim que 90% do movimento evangélico pensa, que assim, existe dois mundos, né? Dois reinos, o reino de Deus e o reino do coisa ruim. O reino de Deus é o gospel.
e o reino do coisa ruim é o secular. Eu Tudo nunca que entendi esse termo circular. Assim. é secular, de Secular. século, que é deste século, Caramba, que é secular. eu pensava errado aí. Secular porque não é religioso, como se Deus, espiritualidade fosse assim, uma propriedade intelectual Não fosse registrada aprovado, pelo meio evangélico. Um Como movimento se, não aprovado por Deus. Tudo isso. como se esses assuntos religiosos não transpirassem o tempo inteiro numa música que não é do segmento evangélico, né? Isso não trava um pouco o artista que tá na igreja, Total. querendo ou não? Total. Trava, querendo ou não cria uma barreira, porque aí justo isso, pô, tu não pode vender o teu trabalho, porque é um dom que tu ganhou de Deus. E aí faz o que o músico? Aí você Não, mas cria... o artista, né? O artista faz O que como? acontece é o seguinte, Pra você viver da cria... música. Se não pode cobrar na igreja, não pode tocar música secular. Mas cobra, esse que é o problema. É a nossa velha hipocrisia da sociedade como um Entendeu? todo, né? Entendeu? É, né? Porque é o seguinte, aí essa galera que é do movimento lá da Heloísa, que foi tido, não sei se vocês entendem um pouco disso, mas dentro de toda religião tem os avivamentos, né? São ondas, dentro do islamismo tem, do judaísmo, dentro do cristianismo tem, são ondas de renovação. Sempre chega uma geração e fala assim, não, isso aqui não tá legal, vamos mudar isso aqui. Vamos reorganizar isso. E aí vem os avivamentos. Esse avivamento de Contagem, ele contestava muito esse sistema de mercado que a música se envolveu, e ele pretendia reformar isso. Tanto que o Keith Green, que eu cito na música, ele era um cara assim, ele tinha um jeito de vender diferente, ele era muito contracultural na sua maneira de se relacionar com o mercado. E a turma lá de BH de Contagem foi meio que nessa onda, nesse fluxo de tipo assim, você vai tocar, você vai receber ofertas. Quem quiser contribui sem... Você nem vai... É espontâneo. Espontâneo. Você não tem cachê. O cara vai querer comprar o CD, ele paga o que ele quiser. Entendeu? Então começou a ter um outro tipo de ver até a questão financeira que não estrangulasse as comunidades de fé e submetesse elas a um ambiente de troca que colocasse elas quase como casa de shows e você, sabe, vendendo ali. Não fazia sentido isso, né? Então, eu ali, como tecladista da Heloísa, participava dessas conversas, via. E aí, cara, a minha chegada, né, com Palavra Antiga, já vinha com uma coisa mais resolvida, que é o seguinte. Gente, vamos parar de palhaçada, nós somos artistas. Entendeu? Boa. Não vamos usar, sabe aquele negócio, você fica assim, meio Pode. em cima do muro, Pode né? ou não pode? Usando artifícios, linguagens assim para ludibriar, mas, velho, é artista. Entendeu? É artista e no nosso caso, a gente está fazendo uma arte para o meio de semana, né? Para segunda-feira. Então a gente não vai disputar o domingo, a gente não vai tocar no culto, a gente vai para a rua. E aí, cara, a gente resolve essa questão Se descola. de escola, a gente não era mais um híbrido, sabe? Uma coisa assim que, tipo, entre sacerdote e artista, sabe? A gente era artista. Né? Enquanto o crente, o irmão, né? Irmão, né? Meus amigos, estão nesse ambiente de tentar resolver essa dualidade, ele vai viver sérios problemas, até emocionais, entendeu? Porque quando você chega num lugar ali, numa reunião, cara, dentro de um templo, você não está num palco, cara. Você está num púlpito, você está num altar. Quando as pessoas que estão ali embaixo, elas não estão ali por causa de você. Entendeu? Isso. É outro assunto. Total. Elas vieram com outros A atração outros ali é dramas. outra. A atração é outra. E eu acho que até mesmo nas outras esferas, na esfera da arte, isso também acontece. Mas é mais claro que as pessoas estão comprando ingresso porque elas foram ver o artista com a mensagem que ele carrega, com a provocação que ele está querendo fazer. Mas isso está mais claro. Eu acho que eu fico pensando assim, né? Eu falava para todo mundo, gente, será que as pessoas estavam numa viagem muito louca quando decidiram
separar, né, desmembrar o templo do palco, assim, sabe, do teatro, sabe? Tipo assim, cara, teve a história humana chegou à conclusão que fazia sentido você ter dois espaços, entendeu? Sim. A igreja e o teatro. E por que a gente vai ficar fazendo essas misturebas aí? Então, vamos ser claros, vão lá no teatro. Então tá. Então, a partir daí, o Vicente, a gente resolve essa questão, resolve até essa questão de como se relacionar com o mercado, mas é incrível como que a cultura de onde você vem, ela forma o seu jeito de pensar, né? Eu acabei trazendo para o meu jeito de lidar com o teatro, com o mercado, alguns princípios desse movimento contracultural. Então, a minha lojinha também é assim. Quando você chega lá no meu show, né, você vai ver lá assim, tipo, uma placa assim, né, da lojinha. Tem valor, mas não tem preço. Então, o cara que não tem 15 conto, não tem 20 conto para levar o CD ou um banner, ou sei lá o que tiver na lojinha, ele dá o que ele quiser, cara. Me leva. E leva. Legal. Entendeu? Eu queria, desculpa, tem uma história que é muito legal do meu irmão, que o meu irmão, ele é crente, né? Se diz assim e tal. Ele sempre frequentou a igreja de muito tempo e até hoje, né? E o meu irmão, ele é um baterista. Baita baterista. E a gente tocou junto uma vida inteira. E teve um momento que a gente tocou em casa noturna. A gente foi pra festa, balada, tocar música sertaneja. E aí bateu assim esse papo sobre o lance da igreja, sabe? E aí a gente foi trocar ideia com ele, como é que é isso, né? Como é que vai ser? Tipo, porque até então o entendimento, certo ou errado, que a gente tinha, de que não era uma coisa que era legal pra galera da igreja estar numa balada, numa casa noturna fazendo show. E aí ele disse assim, eu conversei com o meu... Eu acho que por isso tem muito isso, é cultura, que nem tu falou coisa da... Acho que é da cultura de cada... Não sei se é congregação, tu fala, enfim, isso, né, isso. cara? E aí, cara, foi sensacional, assim. Olha só, eu acho que o que esse cara falou pro meu irmão me chamou a atenção de despertar, no mínimo, a curiosidade de ir lá conhecer esse lugar. Só por uma palavra que ele falou, que ele disse assim, meu irmão foi lá falar com ele e disse, olha, eu vou tocar em umas casas noturnas, eu tô precisando, é um ganha-pão, eu tenho filhos, é o meu trabalho, blá, 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 blá. Foi trocar essa ideia com o pastor. Eu não posso, é só o que eu sei fazer. Eu preciso ir lá fazer esses shows. Eu preciso dessa grana. E o que aí, o pastor falou? ele disse assim, tudo bem, vai lá e nos representa. Olha que sensacional. Eu me arrepiei só de lembrar. Imagina, Vai e nos representa. Lindo. Tu vai ser a nossa imagem, tu vai ser o nosso representante lá dentro. Que tu sirva de referência para as pessoas que estão lá. Que te enxerguem e que tu continue conduzindo a tua vida com o lance de Deus. Cara, num ambiente que talvez que não seja assim, mas Sim. que tu vai ser. Tu vai de encontro a qualquer outra coisa que a gente não concorda lá dentro, mas tu vai ser nosso representante lá. Cara, isso foi genial. Eu fiquei até com calor depois dessa... Cara, isso foi sensacional o que ele falou. Tipo Como é que chama seu irmão? Richard. E o pastor dele falou isso pra ele. Cara, ele foi trabalhar, tocar leve. Ele disse assim, cara, sabe? Com o coração dele, com os ensinamentos da igreja, não importa onde ele tá, ele leva o que a igreja dá pra ele em qualquer lugar. Cara, isso foi muito, eu achei muito bonito isso, cara. O Richard teve um anjo na vida dele, né? Um presente que ele recebeu de não ter um abusador espiritual na vida dele. Porque o que acontece com muitos artistas é que eles estão dentro de um ambiente de abuso espiritual, um abuso de autoridade, que manipula as pessoas e que às vezes coloca essas pessoas que têm um dom artístico numa situação de penúria, de dependência. Então a gente tem que agradecer a esse sacerdote que soube orientar bem um artista, porque dentro do ambiente religioso, especialmente o evangélico, a única profissão que sofre esse tipo de questão é o artista. Você não tem isso com dentista, você não tem isso com sei lá, o cobrador de ônibus. Tu fala pro você dentista não tem... crente, olha, só atenda crente. Não faz sentido algum. Um ateu não pode ser um cliente de um dentista. Mas sabe, eu tenho uma artista só pode minha atender. suspeita é que a única indústria que a igreja meio que se vincula é a indústria da música, do entretenimento. Então faz sentido para algumas lideranças jogar esse lero-lero
E tentar manipular as pessoas para que elas só escutem esse tipo de música, esse tipo de... No dia que elas... Eu não tô julgando, né? Eu tô querendo entender. Porque Não, isso não é sempre julgar, a gente está uma numa questão pra conversa mim, aqui, isso. numa conversa, Ele e a é- gente precisa entender o mundo que a gente habita. Ele é um artista, né? ele é um profissional da música. Talvez ele precise de outras Ah. prateleiras para poder seguir a vida dele, né? E ele vai ser um representante de Sim. Deus em qualquer lugar que ele estiver. E é lógico, e à medida que você dá autonomia para esse artista, para que ele também crie arte, né? Porque o que acontece? Às vezes libera o artista para ele servir, mas também eu acho que tem que provocar esse artista para que ele crie canções que não estão sendo criadas, que só ele pode ser capaz de criar. Isso. Entendeu? Então eu acho que a gente eu me sinto parte dessa geração que tenta responder isso, sabe? Assim, velho, como é que a música brasileira, a partir dessas experiências, dessas vivências? E o mais louco é que quando você começa a responder isso, você descobre que você se conecta com uma tradição riquíssima da música brasileira, que eu chamo de música brasileira tecida na esperança, que se propõe ser uma música boa para tempos difíceis, sabe? Que é uma música que vai tratar da dor, vai tratar do desespero, sabe, da vida sofrida, mas com um olhar para frente, sabe? Tipo assim, de entender essa dor como uma dor de parto, tá ligado? Uhum. Quando ela vem, ela vai meio que anunciar que algo novo está nascendo, sabe? Eu acho que o samba faz muito isso, né? Quando você ouve Clareou, quando você ouve Tá Escrito, você está ouvindo um esperancês ali, cara. É. Que poderia até, inclusive, tocar em muitos cultos. Então, você começa a diluir essas A fronteiras. mensagem é linda. Né? E eu acho que o meu trabalho, ele provoca isso também nas pessoas, sabe? Será que essas fronteiras que a gente inventou não são grandes ficções, sabe? Coisas que, tipo assim, Da nossa ilusões, cabeça. né? Total. E aí a gente começa a transitar, e o teatro me deu isso. Na primeira vez que eu toquei, assim, num ambiente assim, que eu vi eu saí na mesa conversando com as pessoas, e eu perguntei de onde que elas vinham, em que contexto, eu vi que cada um vinha de um lugar diferente, sabe? Alguns de igrejas diferentes, outros ali que nem eram de igreja e estavam lá, mas que curtiam o som. Eu falei, velho, é isso. Entendeu? Aqui é um lugar onde a gente pode se encontrar, sabe? É um lugar praça, sabe? Eu ia te perguntar, tu consegue enxergar, tanto em redes sociais quanto no show, assim, quem são essas pessoas, quem vem da igreja, quem não vem? Eles se misturam? Olha só que coisa louca, cara. Ontem mesmo, lá no Cais, quando eu estava lá jantando, né? Eu cheguei ontem aqui em Porto Alegre, eu encontrei uma menina, eu vi que ela estava olhando assim, isso aqui, aí no final ela veio e falou, você é o Marcos Almeida? Eu falei, sim, eu não quis te atrapalhar ali no jantar e tal. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, na época que eu era da igreja, hoje eu não sou mais. Aí eu falei, como é que é? Depois dessa onda da política e boa parte da igreja, eu saí fora. Mas eu continuo ouvindo o seu som, assim. Que demais. Principalmente a galera que está indo para a universidade e que não consegue mais, ou às vezes não tem um pastor como esse do seu irmão, que explique a vida, ele vai sair fora da igreja. Sacou? Ele vai sair. Então eu tenho hoje, assim, na minha audiência, né, muitas pessoas assim. Uma menina que é filha de pastor, uma menina que foi da igreja, mas não é mais hoje, porque a igreja não está falando da vida. Né? Ela tá contra a vida. Ela está se aliando a discursos que são a favor da morte. Né? Tem uma cena, cara, no livro do Amir Klink, onde é que eu fui parar agora? É porque está muito viva a memória do Amir na pesquisa do meu novo disco, né? Que é um disco sobre o universo náutico e tal. Eu fui ler muitos
navegadores, e um dos livros que mais marcou foi esse desse herói nacional nosso, que é o Amir Klink. Quando ele está saindo da Namíbia, na sua canoa, no seu barquinho pequenininho, para se lançar no oceano, assim, no Atlântico, e com remo apenas, sem motor, sem vela, sem nada, atravessar o Atlântico, um reverendo grita assim, que tinha até feito uma certa amizade com ele: Amir, não faça isso, você vai morrer. Amir! E aí ele escreve no diário dele, depois vira livro, né? Que curiosamente, aquele que deveria ser um arauto da esperança era quem estava se esforçando para convencê-lo a não acreditar no seu sonho, né? E, cara, eu falo isso com muita tristeza. Não são todos, tá? A gente tem muitos caras como esse aí que teve na vida do seu irmão. Mas existe uma parte da religião que faz mal. Entendeu? E ela é desses caras que não são da esperança. Eles são contrários da esperança. Então a gente precisa identificar isso. E a minha música se tornou, então, uma música muito antirreligiosa. Que loucura. Entendeu? Uma música muito iconoclasta para esses caras. Que ofende muito esses caras. Porque eu não acredito no que eles fazem, né? Eu não acredito nesse movimento onde... Sabe o Midnight Shyamalan, que fez aquele filme A Vila? Uhum. É aquilo. É isso aqui, não... E acabou. Eu falei, velho, gente, não. eu sou do time, galera, vamos pular esse muro. Uhum. Vamos quebrar isso, vamos fazer uma ponte. Isso. Vamos encontrar a galera na praça. É sobre isso, né? É sobre isso. Eu me arrepio, porque... E não só eu, né? Eu tenho descoberto em cada lugar que eu vou, né? Agora voltando ali o assunto do nacional que o Guilherme colocou, em todas as cidades que eu vou, eu descubro artistas que estão a fim de fazer isso, cara. Isso é muito legal. Então eu tô focada nisso, sabe? De me conectar com essas pessoas. Romper e agora, barreiras, abrir fronteiras. cada vez mais, cara. Cada vez mais. E eu acho que a linguagem poética é uma linguagem comum, sabe? É uma linguagem onde o cara, sei lá, você é gremista, você é Inter, não sei o quê, mas... Não, Inter nunca. Mas você na música, cara, você abaixa ali, você se... E a música é tão sensacional que reúne, mistura né? todo mundo, né? Mistura, Eu reúne. queria voltar, e a gente tá tendo que se encaminhar para o final, mas eu queria voltar para a gente falar da cena do mercado. Uhum. Como é que era para ti, assim, como é que um artista, né, que por mais que tu fale que eu gosto, mas não eu gosto, não fala tanto de... Como é que funciona o mercado? Como é que funcionou para ti o mercado na época? Tu tinha rádio para tocar? Como é que tu te vendia? Como é que tu distribuía? Como é que tu saiu dali e conseguiu atingir outros estados, outros públicos, né? Como é que foi para ti essa construção? Sobretudo rede social, cara. Mas isso antes, lá no início? Não, é o seguinte, porque o Palavra Antiga já começa no MySpace. Uhum. Não havia o mundo antes do MySpace. Não, O dia zero do Palavra Antiga é o MySpace. Orkut. Palco Então, MP3. Palco MP3, SoundCloud. SoundCloud. Isso aí é o que a gente fazia. E é lógico que antes, quando eu servia ali no ambiente ali da Heloísa, eu vi essa decadência do mercado tradicional, de vender disco. Ainda vendia-se disco. Sim. Né? Tanto que o Palavra Antiga fez... A primeira prensagem que a gente fez foi de SMD. Não sei se vocês lembram dessa invenção. Se eu não me engano, era uma parada da dupla Christian Ralph com apoio da USP. Era Tipo um disquete. Não, era um CD de acrílico. Um MD. Não, mas era um CD mesmo. Parece um CD, igualzinho Tá. um CD, formato CD. Só que ele era tabelado. Ele vendia-se... tinha um preço no rótulo, ele ia ser R$5. Você fazia um encartezinho de papelão, lá você podia colocar até letra, não sei o quê, mas você só podia vender a R$5, porque na época o grande inimigo da indústria era a pirataria. Sim. E aí eles fizeram isso para combater a pirataria. Fazer uma coisa mais bonitinha, Mais barata. mais barata, e que as pessoas
olhasse assim, velho, eu não vou piratear esse negócio, esse custa R$5, então eu vou comprar. Cara, e esses primeiros CD do Palavra, né? Vendeu igual água. Todo mundo tinha em Belo Horizonte esse negócio. Que saiu assim, às vezes as pessoas compravam 50, Imagina. né? Claro. E saiu divulgando, saiu não sei o que, espalhando. E Quando tu começou sozinho, vem nessa onda. veio nessa onda. A Palavra foi assim, o SMD e MySpace. Quando a gente ia tocar, tinha o SMD, né? Esse disquinho que se espalhou. E aí chegou nas rádios, né? Chegou primeiro em rádio evangélica, depois foi se espalhando, porque Chegou a como? música chegou Pelo público. pelo público, chegou pelos programadores que gostavam. Não que foi tinham... uma ação de vocês Não. visitar a rádio. Não, a gente era contra a cultura, pô. Até bem pouco tempo atrás eu nem falava com a imprensa. Entendeu? Que loucura. né? Eu só falava com o meu público, pô. Por que eu vou falar com a imprensa? Esses caras não fazem nada pra gente, entendeu? Vão levar para as pessoas erradas, vai dar informação você errada. tá louco, esses caras só falam asneira. Falar com o meu público. Eu falo e ele... Então, aí lógico que eu fui amadurecendo, fui entendendo que o diálogo, eu não sou do diálogo, né? Não sou da praça, pô, então tem que conversar com as pessoas. Tem que abrir para o contraditório, abrir para a coisa da reflexão. Discussão. Né? Aí Saudável. veio a Bruna, nossa querida amiga Bruna, que é a minha assessora de imprensa hoje, que faz essa ponte maravilhosa. E hoje eu tô num outro momento, continuo ainda meio contracultural. Mas como é que é o teu processo hoje, assim? Vamos chegar em Porto Alegre. Sim. Tipo assim, compus, gravei sozinho, não peguei um estúdio, vou primeiro testar nas redes sociais, não, já vou jogar Vou no fazer Spotify. clipe, vou fazer DVD. Faço clipe ou não, penso lanço como- uma ou duas, três, cinco, um álbum. Qual é o teu processo, assim? O que tu Cara, enxerga hoje do mercado? No teu, vou dizer, nicho ou bolha, no teu universo, no teu, dentro da tua tribo. Como que tu conduz os teus lançamentos? Eu tô completando 10 anos, né, de carreira solo. E sem contar o tempo com Palavra Antiga, né, eu daria mais uns 7 ali com Palavra. Nesses 10 anos eu vim muito mais focado, foi justamente nesse momento assim de entendimento de que eu sou um artista, né? Eu não sou esse ser híbrido que o meu ambiente, né, minha tribo quis que eu fosse. Eu sou esse cara da fronteira, eu sou esse cara que vai levar a minha tribo, inclusive, para outros ambientes que naturalmente ela não iria. Eu vou ouvir outras pessoas. Então, quando eu estou perto da fronteira, eu começo a usar uma linguagem que é mais comum entre esses dois mundos, entendeu? É uma linguagem poética. A Adélia Prado fala que a poesia e a espiritualidade são dois braços de um mesmo rio. Então, quando você descobre isso, que você está bebendo da mesma água, né? É a briga se o Jacuí é Guaíra, se o Guaíra é Jacuí. É isso. Entendeu? É lago ou não é? É rio ou não é? Né? Vocês vivem isso, o dilema. Sim. É a mesma coisa que as pessoas olham para minha música. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Tomara que ninguém nunca descubra o que é, porque vai ter que ouvir. Eles vão ter que... Vai ter que É ouvir. que tem os rótulos, mas no fim é música. né? Escuta aí. E aí, o que acontece? Essa galera que me escuta, eu não consigo nem vê-los como fã. Eu brinco que eles são meus cúmplices. E aí eles começam espontaneamente a apresentar esse som para outras pessoas. E aí a rede vai ampliando, cara. É muito louco isso, porque, por exemplo, agora com o Calado, a gente fez todas as faixas, gravando tudo, e fizemos o visual de todas as faixas, pela primeira vez. Um clipe ou... Clipe barra visual, né? Não é aquela coisa que fica repetindo em loop a mesma imagem, não. Tem uma história ali, tudo, mas não caracteriza um clipe e tal. Entendeu? Não, clipe. É um clipe. Então, o que acontece? À medida que a gente foi estabelecendo esses processos de turnê anual, então eu faço turnê anual desde 2015. Eu só parei na pandemia. Nossa, Né? Meu, internacional. Aí, tá vendo? Eu faço turnê no Brasil todo, toco para
50, 100, 200, aí foi aumentando, né? Salvador, até uns 4 anos atrás, eu tocava para 250 pessoas. Hoje, 1.000 pessoas, Que demais, mano. Imagina. entendeu? Mas E tu faz um planejamento, assim, tipo, no final do ano, bom, 2025, vamos lá, vou pra Porto Alegre, vou fazer Isso, o quê? isso. Natal. Esse show, inclusive, que eu estou fazendo agora, a gente está gravando no meio da minha apresentação aqui em Porto Alegre, era para ter acontecido em 2024, né? Por conta daquele contexto todo, né? Da tragédia, a gente cancelou e agora é meio que um reencontro, entendeu? Mas eu tento ir anualmente nas cidades e a gente vai criando esse hábito, entendeu? Show. De estar ali pelo menos uma vez nessas capitais aqui, né, brasileiras, né? A gente de vez em quando consegue fazer algum interior e tal. Mas é tudo produção própria, cara. É isso que eu ia perguntar. Vocês produzem o próprio show ou tem um contratante nessas capitais? Maioria, 99% é produção própria. Trabalha com bilheteria. Bilheteria. Vocês pegam lá, vão lá pra Porto Legal. Alegre, Teatro CIE, vão no loucura, local, né? loca o teatro, anuncia o show, a galera Isso. compra e vai lá. E hora e... E hora pra vender os ingressos pra pagar a conta. Fica toda hora abrindo lá, vendendo Jesus, amado, isso aqui. Cara, Agora mas é a hora de isso- tu me dar a força, Jesus. Oh, Senhor, me ajuda, Pai. E quantos tem contigo nesse movimento, assim, tipo... Cara, Tu disse que tem uma É assessora, a bastante Bruna, gente, assessora de né? imprensa, mas daí, eu tenho um cara que faz aquilo, eu tenho fulano que faz... Ou isso não, foi uma coisa que meio eu tu aprendi sozinho. lá atrás, né? Que é nos house shows. Para eu entregar um show bom para as pessoas, eu não posso ficar carregando cadeira e montar o som durante o dia. Não. Então fui abrindo mão e trazendo pessoas boas para estar comigo, né? Então tem uma equipe de estrada, né? De produção, técnico de som, de luz. Às vezes eu consigo levar a banda, né? Quando é turnê mais casadinha, assim, tipo assim, hoje Porto Alegre, amanhã Floripa, no outro dia Curitiba, que a gente faz numa levada só, aí dá para levar a banda, entendeu? Quando é um show mais avulso, assim, meio, né, sozinho, aí já fica mais difícil. Então você vai descobrindo essas manhas também, entendeu? E aí, por exemplo, aí tem a Bruna hoje, que é assessora de imprensa, eu descobri que é muito importante você passar por esse espaço, né, cara? Um espaço onde as pessoas estão ali, se formaram para isso, se informaram para conversar com você. E é uma oportunidade muito legal para você ampliar, né, ali. A janela de mídia ela é importante para o artista, né? Porque o Instagram ali, né, é o que eu uso mais hoje, na época usamos o Face, etc e tal. Ele fala com você direto, né? Fala com o ouvinte direto. Mas chega uma hora, cara, que você descobre que é muito perigoso você falar só com quem te escuta, sabe? Fica muito no nicho, né? Muito na bolha, né? Não é legal, não é legal. Você tem que olhar para fora, você tem que ouvir as outras pessoas e ouvir novos artistas, sabe? De outras cenas. Então eu fui me abrindo para isso e agora a gente está nesse momento. Tem uma equipe que faz a parte de produção dos shows, né? Que aí é uma parceria que eu tenho com a Casa de Abelha, que é uma turma que produz esse tipo de show para mim. Aí a gente tem experiências lá fora na Europa, né? São 3 anos que eu fui Então pra ele é lá. mundial, ele é internacional. não é internacional. É internacional. Falha né? minha, desculpa. Tu errou. Internacional. Vamos mudar aí, vamos fazer a cabeça de novo. E aí eu fui descobrindo isso, cara, que tinha muito ouvinte lá fora também, né? Então, em 2023 eu fiz uma turnê legal lá na Europa, assim, a gente tocou em casas legais, espaços bem interessantes. E é o coração da minha carreira, né? É o palco, assim, né? Onde caraca, eu amo estar no palco. E então essas decisões que você perguntou, Vini, assim, pô, como é que vai fazer isso? Eu tento gravar anualmente, né? Eu não gosto de ficar muito tempo sem gravar. Agora eu consegui fazer um disco. Fazia tempo que eu não gravava um disco de estúdio. O último que eu gravei foi em 2019.
e os outros foram discos ao vivo. Né? Assim que voltou da pandemia, a gente gravou Essa Pele Marcada, já com singles novos também. Então, tipo assim, todo ano eu tento pelo menos trazer alguma contribuição, um assunto novo, um single novo, uma música nova, uma, duas, assim, e faço um disco ao vivo. Eu amo disco ao vivo, assim, gosto muito. Show. E agora, com o Calado, eu tô dando esse tempo, assim, pra galera ouvir o disco, que foi um disco que a gente dedicou muito nas texturas, nas letras, né, nos arranjos. E o show de lançamento que a gente fez em São Paulo também já mostra que vai ser um outro momento, assim, sabe? De performance ao vivo, assim. Tá bem legal, cara. Tá muito bom. Demais, Muito né? Ele fala com uma lucidez bizarra Muito, do né? que. Muito esclarecido, né? Muito esclarecido, uma lucidez muito bizarra sobre o teu trampo, assim, né? E que é tão importante isso pro artista ele conseguir enxergar dessa forma, tipo, não só lúdica, não só técnica, mas de que tu precisa ser um pouco dos dois, tem que ter essa pluralidade. E é muito bizarro, assim, a lucidez e a maturidade que tu fala sobre isso. É muito legal mesmo, Eu parabéns. comecei cedo. por E isso. coragem, né? Porque desde sempre tu teve um lance que eu acho que faz toda a diferença pra qualquer um, que é a coragem, né? Coragem Empreendedorismo, né? de pegar uma praça e assumir que vai fazer um show e esperar vender o ingresso. De falar, de tirar o discurso do teu coração, independente do que vão pensar e vão fazer tua música. Produzir o próprio show. É muito sensacional, Mas cara, ó, ouvir eu teu sabendo lance, que você cara. trabalha com essa coisa de vender show pra prefeitura, É o melhor vendedor do Rio Grande do Sul, tranquilamente. eu tô me abrindo pra isso, sacou, cara? Porque eu acho que isso faz parte também do ecossistema do artista. Claro. Você se expor a um ambiente que não é exatamente de pessoas que te escutam, entendeu? Isso. Eu sempre tive assim, um certo receio. Aí de uns anos pra cá, tá quebrando esse mito na minha cabeça, sabe? Eu fui tocar no Tranquilo, que é um movimento incrível. Vocês têm que conhecer, de música autoral, assim. Hoje presente em várias cidades, inclusive o primeiro de Floripa, eu toquei nesse primeiro. E lá eu descobri, cara, eu sou um mané, velho. As pessoas vão receber esse meu som, cara, porque às vezes é aí que tá o problema de você ficar ali preso no seu Instagram. Sabe aquele mecanismo ali de achar um seguidor para te ouvir? Cara, não, às vezes o cara não é seu seguidor, não vai ser seu seguidor, mas você vai ter uma oportunidade, porque um programador, um produtor, criou um evento e vai te colocar num palco e você vai tocar. E a pessoa vai... Entendeu? E tu vai bater em algum coração lá, com certeza. Vai, cara. Vai acontecer. Mesmo que seja pra ser vaiado. Mas vai. Alguma experiência sai Alguém dali. vai, cara. Um dia, eu convidei minha esposa pra ir no show do Chitãozinho e Chororó. Óbvio que ela conhecia, né? Quem não conhece, né? Vamos, vamos, ok, mas tu gosta? Ela, nós vamos jantar depois? Vamos, então tá, vamos. Vamos pelo passeio. Cara, ela saiu de lá uma fã absurda. Ela ficou impactada, tipo, ou seja, ela precisou de um movimento, ela precisou ir lá né? E se expor num lugar diferente, que não era talvez o que ela queria ir, pra conhecer algo novo Tanto e do despertar público, pra aquilo. Tá vendo? Já é uma experiência Quanto pro público artista. quanto pro artista. Claro. Então eu tô nesse momento, sabe? É que se tu Vicente? for numa feira hoje de música sertaneja e fizer teu show, tu vai bater no coração de alguém lá. Vai. Alguém vai olhar e vai dizer, cara, adorei esse cara, nem conhecia. Não, exatamente. Então, eu acho que assim, é meio que um desdobramento, sabe? Eu comecei lá fazendo essas quebras, quebrando muro, pronto, e agora eu também preciso passar por isso dentro da indústria da música, indo para novos palcos, sabe? Eu vejo isso assim, vislumbro dos próximos anos assim. Eu acho que teatro, vou continuar fazendo isso, entregando cada vez mais assim uma coisa consistente para o meu público. E ao mesmo tempo, falando assim, gente, eu quero ter essa experiência. Chegar ali no lugar e... Entendeu? Dá a cara a tapa, que nem fala, né? Vamos ver. Tipo, cara assim, vai lá. Faz teu show. Tá, faz teu show. Tá, pronto, tá, não foi. Entendeu? Legal, É cara. isso, Não, e cara. parabéns, mas vamos conversar. Vamos. Eu sou muito aberto à parceria, acho que a parceria sempre tem que ser bom pros dois lados, né? O meu Sim. e da minha esposa.
E o da minha, 3. Vamos colocar 3. Eu sempre tô aberto a parceria. Tu me pegou, Como eu tu me escuto pegou. isso, né, cara? Os caras me chamam todo dia. E aí, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma parceria. Eu nunca entendo qual é esse lance né, da parceria. Eu sou um cara que sou comercial, né, cara? Eu sou vendedor. Daí eu Mas é brinco legal com lançar cara. isso aqui, assim, porque é uma coisa que tá pulsando muito no coração, assim, sabe? A Bruna é uma dessas também que me provoca muito, assim, as pessoas precisam ouvir seu som, entendeu? Vai e é isso. Então eu tô me abrindo para isso, tô aberto, totalmente aberto. E para pessoas que amam arte, cara, sabe? Que amam música, que gostam. É isso, mano. É isso. E que tu volte sempre pro Rio Grande, cara. Que Bora. Gaúcho sempre vai te receber de braço aberto, pode ter certeza. Muito E obrigado. aqui tem cara. uma porrada de gente, assim, que admira e que gosta de música, de arte como num todo, de cultura. Não é porque a gente só atrelar focado nas nossas tradições, mas é porque justo é isso, sabe? É a questão cultural, de arte, que tem muita galera que consome coisas boas e tu vai sempre ser bem-vindo aqui, pode ter certeza. Obrigado. Alguma coisa? Alguma coisa. Não, eu queria deixar um abraço para Bruna Alves, né? Parceirona, eu trabalhei bastante tempo com ela lá na TV. Ela trabalha com um monte de artistas, nos indicou que o Marcos, pô, baita papo que a gente teve hoje. Sensacional, aqui né? com Eu ele, adorei. né? Aprendi muito também, entendi muito. Deixar um abraço para ela e agradecer, Marcos, tua passagem por aqui, né? Tu cortou teu caminho para ir depois fazer outras imprensas aí pelo Rio Grande do Sul para anunciar teu show. Muito obrigado, de coração mesmo, muito bom de verdade, e que teu show aí, tua carreira seja um sucesso. Que a gente possa... Foi um sucesso. Com certeza. Que o podcast vai ser depois, né? Que baita show. Foi, será, vai ser, né? Já foi, todos os tempos verbais. Com presença de artistas locais, né? Eu não poderia deixar de falar isso. Vamos encerrar com isso, então. Vamos encerrar com isso. Conta pra nós Cara, qual foi o movimento que tu seguinte, oportunizou um artista local. Eu fiz um open mic, assim, vou fazer um Airbnb do meu palco. Eu quero que artistas locais apareçam e peguem um violão e mostrem sua música. Né? Mas a gente precisa organizar isso, né? Pra não ser muito doido. Quem quer? Quem tá afim? Um monte de gente mandou. No teu música Instagram. No meu Instagram. E aí eu comecei a ouvir. Passei uma semana ouvindo música o dia inteiro. Quantos mais ou menos enviaram? Cara, uns 20, assim. Imagina. Que eu conseguia ver, né? Porque foram muitos comentários. Aí depois que eu encerrei, inclusive, aí eu vi outros artistas, pedi desculpa, cara, eu não vi isso. Vai na próxima, essa mensagem. Aí, tranquilo. Aí desses que eu vi, eu separei. Aí gostei, não gostei, gostei mais ou menos, não gostei. Aí passei para minha equipe, a galera também deu opinião. E aí a gente fez o desafio, assim, foi bem difícil. Escolhemos 4 e joguei, fiz um post apresentando esses artistas pro resto do Brasil e ao mesmo tempo descobrindo a galera que já escutava eles, né? Então eu abri meio para votação, assim, fiz uma enquete, assim, e também o cara podia curtir ali o nome do sujeito. E o cara, é matemático, o cara que teve mais curtida, mais votos, né? Eu acabei escolhendo 2, era para ser 1, escolhi 2, e ainda chamei os outros 2 pro final. Então eu levei os 4, assim, entendeu? Porque, na verdade, qual que é o grande lance desse? É uma brincadeira pra gente se conectar, entendeu? Às vezes precisa de alguém só para acender assim, sabe? Ali a lenha ali já tá ali, pronta, só precisa... Pium! E aí foi isso, cara. Um movimento lindo, uma galera agradecendo, assim, tipo, Marcos, obrigado por valorizar a nossa cena, por tudo que você tá fazendo aí. Velho, eu não fiz nada, velho. Tá abrindo as portas da tua casa para eles. Eu quero conhecer essa dimensão do Brasil que só Porto Alegre pode dar, entendeu? Eu sou um cara apaixonado pela nossa terra, mas só vocês podem falar a partir daqui, entendeu? Sim. Então, eu quero ouvir o sotaque, eu quero ouvir eu quero ouvir a milonga, eu quero ouvir a música tradicional, eu quero ouvir tudo que passando, eu quero ouvir... Aí tem um Roger, que já tem um lance mais rap, mais Charlie Brown, tem um cara que é mais folk, tem outro que é mais pop, entendeu? E é isso, cara. E começou aqui em Porto Alegre, o primeiro open mic da minha história. Tá marcado, hein? Cara, aqui. Sensacional. Que iniciativa top.
Pô. Demais mesmo, que tá abrindo a porta da tua casa pra galera e tá dando oportunidade. Ao mesmo tempo, a galera, o público deles tá te conhecendo também. E, cara, isso é uma puta Sim. conexão, né? Sim. É um 360 absurdo, muito legal. É Parabéns. importante mesmo. Que ser continue, né? E aí, Vinícius? Não, é isso. Cara, e assim, essa galera que te segue no Instagram, que já tem bastante gente lá, mas quem tá aqui no podcast também tá te conhecendo agora é o @o Marcos Almeida. Já tinha um tal de Marcos Almeida lá. Olha aí. A história do Aí eu tive Vicente. que colocar O Vicente fala isso todo podcast. Todo podcast. Eu ofereci ele fala. dinheiro pra esse cara, velho. Tinha o Vicente Neto e disse, mano, eu trabalho com isso. É importante minha marca, meu nome, não sei o quê. Me libera isso aí, por favor. Cara, quanto tu quer? Tal, o cara não me deu a menor bola. Tem um Vicente Neto, com 2 T's também, e aí não me deu. Ele respondeu, ele falou comigo, mas não quis eu também uso. me dar assim. Aí eu botei o Vicente Neto, mas às vezes soa prepotente, né? Achando que eu sou o cara. Mas tu é o cara. eu não E sei. o Marcos também é o Mas cara. não queria falar, entendeu? Mas é a mesma coisa, cara. É Eu o, sou- né? Um qualquer, não. pô. Mas é um. Eu sou- É um qualquer. Ah, sobrou pra mim, né? Esse aqui é um Vini Oliveira. Eu sou um de único. É isso. De único. Boa. O nosso podcast também tem algum sujeito lá que tem o @ do Zero aos Palcos, então é @Zero aos Palcos. Segue lá, curte coisa, nos ajude por lá. E muito obrigado, vocês estão aqui com a gente também mais uma vez, como eu falei no começo, toda quinta-feira, pontualmente às 20 horas. Por que é pontualmente? Porque é o Felipe que sobe esses podcasts e ele fica ali, ó, na hora, dá 8 horas, ele dá um enter. Ele não programa, ele chega, ele fica todo dia quinta-feira esperando. Então, por isso que é pontual. Obrigado pra galera que tá aqui. Obrigado por quem se inscreveu. Gratidão. Quem não se inscreveu, por favor, sacanagem. te inscreve aqui. Aciona o sininho pra receber as notificações. Porque o segredo do E sucesso tá mais lá. uma vez, muito obrigado. Obrigado. É bom estar contigo. Marcos, obrigado, cara. Que Obrigado. honra. Ô, Vicente. É, cara. Marcos. Vini, sem palavras. Muito obrigado mesmo. Obrigado Que mesmo. papo Uma honra, maravilhoso. gente. Senhoras e senhores, Vamos eram os palcos. Muito obrigado.